E aí pessoal, Teimoso aqui com mais um vídeo no canal, tudo bem com vocês? E o seguinte, eu iria trazer um tutorial de praguejador, porém, como tá tendo muito player novo na comunidade, ficou de graça, né, Epic Games, inclusive até na PlayStation o jogo tá 50% off, então eu resolvi fazer um tutorial básico para iniciantes que estão começando a jogar de sobrevivente, beleza? Por mais que meu canal seja focado em gameplay de demônio kandariano, de killer, eu ainda sei muito da gameplay de sobrevivente, porque eu vou ali naquela visão demoníaca, eu vejo tudo que eles estão fazendo. Desde o cara que faz a maior das nubices ao cara que faz os highlights e as melhores jogadas. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, para você que está chegando agora, você tem que saber que aqui os sobreviventes eles têm classes e eles têm habilidades únicas. Só ele vai fazer determinada coisa quando ele estiver dentro da partida. Por exemplo, o Henry fica invulnerável, que ele é um guerreiro. A Kelly consegue se esquivar muito, ela é uma caçadora. A Cherry consegue curar muito, inclusive ela tem uma habilidade que ela coloca um kit médico no chão, curando todo mundo em volta. Então cada um deles aqui tem uma habilidade única que eles vão poder usar durante a partida. Tudo bem? Hoje eu tentei separar aqui duas classes que você pode começar a jogar Evil Dead The Game, beleza? A gente pode começar com os guerreiros ou com os caçadores. Porque eu não tô influenciando vocês a jogar de suporte ou líder? Porque suporte, ele é o pilar do time. É ele que tem a maioria das curas, a maioria dos escudos, e ele é um dos que salvam muito o time. Então você tem que ter uma responsabilidade muito maior quando você está jogando de suporte. De líder também. O líder é responsável por deixar uma aura que dá um buff em determinadas habilidades, dependendo das classes e dependendo do quão próximos eles estão desse líder. Então são classes que precisam de uma noçãozinha a mais de jogo, não tanta, mas você tem que estar bem embasado para estar inserindo nessas classes. Então o que eu vou começar aqui? Eu vou começar de caçador, que é uma classe que ela tem buffs na hora dela conseguir uma arma de longo alcance. Ela dá mais dano com armas de longo alcance, revólver, rifle, escopeta, enfim, tudo que atira. Eles podem carregar mais balas e em sua maioria eles têm mais esquiva. Não mais esquiva, mais vigor para poder esquivar, beleza? Aqui nós temos a Kelly. Eu vou introduzir vocês com a Kelly, que eu acho que é um personagem ok. Dá para você se divertir bastante e aproveitar da mecânica dela. Aqui eu vou explicar as habilidades dela. Não vou entrar muito no assunto da árvore de talentos. Aqui você vai upando de acordo com você vai conseguindo experiência e vai colocando pontos na sua árvore de talentos. Vai na paciência, coloca no que você achar melhor. Quando você chegar no nível 25, aí você decide fazer uma build boa, beleza? Mas até lá vai colocando o que? Vai upando primeiro aqui, aumenta o alcance de armas de longo alcance, aumenta o dano das armas de longo alcance, diminui um pouco o medo, porque o demônio pode te possuir e pode usar você contra o seu time. Então é muito importante também. Aumento de vigor um pouco, porque eles já têm muito. Maestria em esquiva para redução do custo de vigor. Então fica tranquilo, vai upando, se diverte. O importante é você pegar um boneco legal para você estar começando a conhecer a cabana do Evil Dead, beleza? Aqui nós temos o que? Nós temos tiro esguio. Quando ativada, permite que você se esquive sem gastar vigor e seus ataques de longo alcance causam sangramento por um tempo. Isso aqui, quando ela aperta Q, ela ativa a habilidade, ela consegue se esquivar infinitamente durante 10 segundos. E, como já diz aqui, ataques de longo alcance causam sangramento por um tempo. Então você vai esquivar muito e você vai dar sangramento por um tempo quando você atirar. O martelo de carne tem dano e velocidade de ataque aumentados, assim como barra de equilíbrio aumentada e dano de desmembramento. Então é como se ela tivesse uma especialidade
de uma arma específica, no caso o martelo de carne. Quanto melhor a raridade dele, melhor para ela, beleza? São poucas as vezes que você vai ter um martelo de carne assim, principalmente roxo ou lendário, mas tenta sempre pegar se você conseguir um de raridade boa. O contra-tiro, após esquivar-se de um ataque, seu próximo ataque de longo alcance causará sangramento por um tempo. Isso aqui é muito bom também. Esquiva, dá um tiro e causa sangramento. E frenes de batalha, aumenta seu dano corpo a corpo conforme participa de combates prolongados. Então, ela é boa no objetivo. Enquanto você está ali atirando, batendo e tentando garantir um objetivo, você vai ganhando o aumento de frenes de batalha, que vai aumentando o dano extra por segundo. Então, quanto mais tempo ela está ali batendo, mais dano ela causa no corpo a corpo, lembrando. Então, pessoal, eu esqueci de mencionar algo importantíssimo, que por mais que os sobreviventes eles sejam únicos, com cada um com as suas habilidades, eles compartilham numa mesma classe. Por exemplo, caçador, eles podem compartilhar da mesma árvore de talentos. No caso, o Ed, ele vai ter todas as habilidades dele aqui, diferente de todos os outros sobreviventes que existem. Só que ele, por ser um caçador, ele vai ter a mesma árvore de talentos dos outros caçadores. Assim como o suporte vai ter a mesma árvore de talento de todos os outros suportes. O guerreiro vai ter a mesma árvore de talento de todos os outros guerreiros. E os líderes vão ter a mesma árvore de talentos dos outros líderes. Mas a habilidade é única, tranquilo? Fica a dica. Para o tutorial ficar melhor ainda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou resetar meus pontos. E vou junto com vocês nessa jornada de conhecer o jogo e tá ali level 1. Vamos lá, não tenho ponto nenhum na árvore de talentos. Então nós vamos agora jogar uma gameplay de sobrevivente no Evil Dead. Eu aconselho vocês a começar no IA versus jogador como sobrevivente, principalmente nesse aqui. Você vai cooperar com a equipe de jogadores para derrotar um demônio controlado pela inteligência artificial. Tranquilo? Não recomendo esse aqui porque ele é muito básico. O demônio praticamente não faz nada na partida. Tudo bem? Aqui você já pega um demônio com a inteligência artificial mais mediana e um pouco mais agressiva, beleza? Então nós vamos para cá. Dale. Pessoal, lembrando que nesse jogo aqui, se você escolhe um personagem, os outros não podem escolher o mesmo que o seu. É cada pessoa com um personagem diferente. Então, às vezes você vai estar num lobby que a pessoa já pega logo um sobrevivente que você normalmente joga. Por exemplo, ó, começou o lobby agora e a pessoa já deu insta-lock na Kelly. Que eu jogo bastante de Kelly. Então, não se prende a um personagem só, vai conhecendo os outros, vai conhecendo as outras classes e tenta achar o personagem melhor pra você, tranquilo? Pronto, aqui no começo do jogo a gente já viu quem é o killer, sempre assim no comecinho da partida você vai ver ali, que era aqueles menininhos cabulosos, mais conhecidos como marionetista. E aqui eu tô indo... I'm sorry, I only speak English. Opa. Quase que deu ruim. Pronto. Foi mal aí. Eu comunicar com o pessoal. Enfim. Como deu pra ver, é o marionetista. E aí no começo da partida, o que a gente vai fazer? Vai lutear. Vai pegar alguma arma aqui corpo a corpo. Liga a lanterna, porque a lanterna vai diminuir o seu medo. Continua luteando aqui, ó. Pega munição. Não importa qual munição é, continua pegando, porque você não sabe qual arma você vai pegar. Às vezes você pode pegar uma arma lendária e não ter munição para ela. Então presta bastante atenção. Tem um aqui fora.
Um baúzinho. Ó. Esse baúzinho, ele vai dar pontos de upgrade para você upar seus atributos dentro da partida. Caso dê uma besta explosiva. E pontos de T-Rosa. O que é isso aqui? Isso aqui é para você poder usar e poder upar as suas habilidades dentro do jogo. No caso, como eu sou um caçador, o que eu vou fazer? Eu sou especialista em armas de longo alcance. Vou upar as armas de longo alcance. Mas tem outros atributos aqui, por exemplo, corpo a corpo, vida, medo, vigor, escudo. Tudo isso para te ajudar dentro da partida. Eu acho que tem uma picareta roxa ali. Bora nela. E o que você vai fazer na partida em hipótese alguma? Nunca que você vai fazer no começo da partida. Você vai dar tiro, nem vai dirigir carro. Sempre que você fizer essas duas coisas, você imediatamente vai entregar sua localização pro demônio. Isso vai ser muito ruim, principalmente no começo da partida. No caso aqui, o que a gente tem que fazer agora? Já lutei um pouco. Vou pra onde? Bem aqui. Você tá vendo que tem colete uma parte do mapa em Vila de Pesca. Onde é que tá a Vila de Pesca? Aqui, ó, onde a Cheryl tá, ó. Eu marco lá. No Alt. Já marquei. Pronto. E vou lá. Se o demônio ainda não tiver me achado, quando o demônio te acha, ele começa a botar umas traps, umas armadilhas, e você fica escutando como se fosse um grunhido no seu cangote. Aí a gente vai pra lá, beleza. Geralmente no começo da partida, as partes do mapa, elas são bem próximas assim. Só a terceira parte do mapa que é mais ou menos longe. Aí você viu que a Cheryl pegou a parte do mapa, que ela tava aqui. E já colocou outro objetivo aqui pra gente ir atrás, ó. Vale Sortudo. Hospedagem do Vale Sortudo. Olha aqui, pra cá. Já marquei lá. Vai sempre assim, usando das indicações que você tem no jogo pra você ir junto com o seu time. Opa, apareceu inteligência artificial aqui. Quando ela não tá possuída pelo demônio, ela é tranquila de lidar. Agora, quando ela tá possuída, ela pega mais vida e tem mais dano. Beleza? Isso aí. Vamos lutear mais um pouco. Mas sempre o quê? Indo em direção ao objetivo. Não fica muito tempo no local. Não é Battle Royale. Quanto mais você demorar, mais forte o killer fica. O demônio Kandariano, no caso aqui do Evil Dead. No caso aqui, acho que eu não achei. Aqui nós temos, na forma de ataques corpo a corpo, nós temos ataque leve, que é esse aqui. A gente aperta M1 do mouse. E temos ataque pesado, que a gente aperta o botão de scroll. Deixa outra caixinha aqui, ó. Nice demais. Upar arma de longo alcance. Vou upar um pouquinho o vigor e o medo. Pra não ficar com medo tão grande. No sobrevivente, você vê aqui, ó, que eu tenho essa barrinha aqui. Essa barrinha é de escudo. Você vai encontrar uns amuletos no mapa e vai poder usar e ele vai te dar escudo. Essa barra é a de life, a sua vida, a sua saúde. Muito cuidado com ela. Se ela zerar, você fica no chão, sangrando. E se você sangrar até a morte, alguém tem que ir no seu corpo, na sua alma, no caso, e te reviver em uma dessas coisinhas aqui que parece um ponto de interrogação. Isso aqui. Dequileira. Eu vou lá, vai. Eu vou lá. Eu ia no objetivo, mas eu vou lá. Certo. Só pra pegar mais alguns pontos de habilidade. Ó, amuleto, que eu acabei de falar.
Se você estiver próximo dos seus amigos, você pode desligar um pouco a lanterna, porque ela vai te ajudar mesmo quando tu tá solo. Quando você tá com os seus companheiros, você fica com medo não tão alto. Sempre vai ficando alerta ali na sua taxa de medo que fica embaixo do live. Ela é muito importante. Se ela subir até esse pontinho aqui, o demônio pode te possuir. E pode usar você contra o seu time. Não é irado isso aí? Sou meio suspeito pra falar, porque eu sou main demônio Kandariano, né? Então, let's bora. Ó, já passaram aqui. Os sobreviventes, eles não estão marcando os baús. Aqui, eu vou marcar. Porque o que acontece? Ó, isso aqui também acontece. O killer, demônio Kandariano, ele pode colocar armadilhas dentro dessas caixinhas. No caso, ele botou uma armadilha que pode roubar meus itens. Também tem outra armadilha, que é uma mão que pode tirar meu life. Pode me dar dano. Aqui é uma escopeta dupla. Vou pegar ela. Na verdade, eu vou ficar com a pistola, revólver, que ele é bem mais forte. Eu ia só dar um confere por aqui. Já pegaram a segunda parte do mapa. Lembrando que é o quê? Ali aqui em cima da cabeça da minha boneca tem o quê? Tem 3 partezinhas, né? 3 partes do mapa. Você vai pegar 3 partes do mapa no começo. Eita. Depois você vai pegar a parte perdida do livro. Opa. Depois você vai pegar a adaga. Pra aí sim você ir pro endgame do jogo. Que é o quê? Acabar com os sombrios. Os Dark Ones. Que estão ali protegendo o livro. Você vai acabar com eles com a adaga Kandariana. E depois você que vai proteger o livro. Porque o livro, ele liberta todo o mal da terra. Dos demônios. Assim como é a libertação, ele também é a condenação deles. Que é através do livro que eles podem ser aprisionados. Opa, esquivou, ó. Tenta esquivar sempre que você vê um ataque. Mas a melhor esquiva não é essa. De tipo, ele tá aqui e tu só apertar o botão de esquivar. A melhor esquiva é tu esperar o que ele vai fazer, qual o movimento dele, e botar pro lado, e botar pra frente. Porque aí ele não consegue continuar na visão com você e desferir ataques. No caso aqui, pra onde é? O chalé dos Noob. Chalé dos Noob é aqui. Pronto. Eu tô relativamente perto, então vou a pé. Tô com um nível de medo alto. Ai. Toma. Viu que eu ultrapassei aquela linhazinha ali do medo? Se o demônio quisesse, ele já podia me possuir. Mas não possuiu. Opa, tem uma caixinha aqui. Marque todas as caixas, independente de qual for a raridade dela. Toma. Toma. O revólver ele é muito bom, mesmo sendo de raridade cinza, a mais comum. Botou trap aqui. Opa. Toma. Tenta priorizar o HS. O tiro na cabeça, o famoso que é outra. Ixi. Achou uma caixa de suprimento. Opa, trapzinha. Ok. Por que eu escolhi o caçador para fazer esse tutorial aqui para vocês? Porque é uma classe que consegue ficar bem de boa, bem tranquila, só mirando e atirando. O guerreiro também, só que o guerreiro você tem que manjar um pouquinho mais das esquivas.
Ó, pega as munições. Tranquilo. Eu já tô o quê? Já peguei 8 pontos aqui de T-Rosa. Vamos maximizar longo alcance. Melhora aqui o vigor logo. Vida e escudo. Porque a gente pegar mais, a gente bota mais escudo. Escudo é muito importante também, viu? Principalmente para quando for enfrentar o endgame do jogo. Aqui o Lord Arthur tá subindo para fazer o objetivo. Nessa hora, dependendo do quão coordenado é seu time, você pode ir para um objetivo, 2 ou 1, se você manjar muito. Mas eu recomendo que vocês, no começo do jogo, andem todos juntos. A união faz a força e não é apenas um ditado popular. No caso desse jogo aqui faz muita diferença. Você não vai fugir do killer, você não vai escapar dele, não vai abrir um portão, não tem uma escotilha. Você vai enfrentar ele até o final, então você tem que estar junto com o seu time. Nos piores ou nos melhores momentos. Yeah, boy. Vamos lá, vamos começar. Pronto, começou aqui. Opa. Começou aqui, você vai chegar no objetivo, vai apertar aí e vai começar o processo de ritual aqui, digamos assim, do objetivo. Que no caso daqui é o que? A página perdida do livro dos mortos. Nós vamos ficar aqui nesse círculo, nessa circunferência. O demônio, ele tem a taxa de energia dele para poder realizar ações regenerando a cada segundo. Então ele consegue sempre mandar alguma unidade básica aqui, a unidade elite e até mesmo chefe. Ele tem plenos poderes durante o objetivo. Então você vai ficar aqui, vai tentando destruir as unidades que vão aparecendo e esperando dar o tempo de você poder completar o objetivo. No caso aqui, ó, unidade elite. Posso apertar um F aqui, porque no caso eu preciso ganhar a maior quantidade de tempo possível. Então o que acontece aqui? Eu posso usar as finalizações para eu ganhar mais tempo. Porque se eu ficar só aqui e ele continuar me focando, eu eventualmente em algum momento posso até cair. Principalmente se eu não desviar dos ataques. Sempre faz assim, ó. Bate aqui, vai pro lado, sempre pegando ponto cego. Vem, 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 vem. Pronto. Veio. Cada killer tem suas próprias unidades, seu exército. Cada um age de uma forma. Aí, bateu, ó. Vai, esquiva. Fica de olho também no que tá em volta. Muito importante. No caso aqui, o que tá acontecendo? Estamos pegando esse objetivo aqui. E os outros dois sobreviventes estão pegando aquele outro lá, ó. O bicho tentou dar um choque. Boa. Matei. Coisa linda. E aí estamos quase completando. Sempre que um objetivo for concluído, vai aparecer uma caixa no meio do objetivo aqui. E você vai poder abrir e pegar mais loot. A parada que eu falo de você marcar sempre todas as caixas é porque os pontos de atributo que você pode usar dentro da partida não são só para você. Todo sobrevivente que passar aqui vai poder pegar. Então,
fica atento a isso para você sempre ter essa mentalidade de estar junto com o seu time. Não apenas solo e fazendo o que você quiser dando na telha. Caso aqui não tem nenhum carro, né? Vou diminuir meu medo pro demônio não me possuir. Aproveitar aqui, botar mais escudos. Vixe! Ele invocou a unidade chefe. Isso acontece bastante. Meu Deus. Tô até com medo. No caso, como é inteligência artificial, ele só apareceu aqui e nem fez muita coisa. Ainda bem. Mas quando você for, a partir de você ter aprendido as coisas aqui e ir para uma partida de player versus player, você vai ver que os demônios são sem dó. E eles vão espreitar ali a mínima chance de te derrubar e acabar com o seu time. O que eu ia falar a respeito dessa fase aqui, depois que você pega os 2 objetivos e vai pro endgame do jogo, acontece uma coisa chamada, tipo, a safe zone que acontece nos Battle Royales. Onde é que esse cara caiu? Ah, ele caiu ali na frente. Porque se você não for para esse objetivo aqui, o mapa vai fechando com uma névoa. Se essa névoa te pegar, dá muito dano. E você não aguenta ficar nem 10 segundos dentro dessa névoa. Se a névoa te engolir, ninguém te salva. Acabou o jogo para você. Agora nós vamos lá pro objetivo final, que é banir os sombrios. Assim como no objetivo, o demônio tem plenos poderes aqui contra você. Ele pode invocar várias unidades básicas. Ele pode possuir elas. Sempre que uma unidade básica for possuída, ela vai ficar com a aura vermelha. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o demônio está possuindo ela. E ela está muito mais forte e mais esperta porque é o próprio demônio. No caso aqui, apertei Ctrl para poder... Olha aí, ó, o que eu tô falando. Da unidade que tá possuída. Aura vermelha, é o próprio demônio que tá nele. E ele vai ter uma barra de equilíbrio que fica embaixo do life. Ai, essa barra de equilíbrio... Opa! Essa barra de equilíbrio é como se fosse o fôlego dele. Você bate bastante. Se ela for zerada, ele não consegue realizar ações e fica atordoado. Vamos lá. Esses sombrios aqui, eles vão jogar umas bolas de fogo em você. Por isso sempre tenta se mover de maneira imprevisível. E eles vão dar um ataque em área também que você pode esquivar. Lembrando que a esquiva é a sua maior arma. Na verdade, é a sua maior defesa dentro desse jogo. Então sempre tenta se mover de uma forma imprevisível. Vindo pro ponto cego. Fazendo a gameplay valer. Caso eu tenha bastante bala, não tô usando porque eu tô trollando, né? Uma coisa que... Opa! Aí foi troll, né? Aí o tutorial tá legal. Opa! Me possuiu, ó, porque eu tava com um nível de medo alto. Ele vai tentar bater no meu companheiro de equipe, ó. Ele tá usando as finalizações a favor dele. Foi uma boa. Isso, ó. Viu como dá pra se esquivar desse ataque em área? Então, assim, no caso aqui no endgame, se
alguém morrer na hora que você tem que proteger o livro agora, essa pessoa morre pra sempre. Ela não volta mais. Finalização. Vou ver, ó. O demônio tá nesse aqui, ó. Vai pras costas dele, não fica na frente, senão você toma dano. A habilidade dela, tira o esguio. Quando você apertar aqui, você pode, ó, esquivar infinitamente. Seus ataques, seus tiros de longo alcance vão dar sangramento também. Então, é um personagem muito versátil, né? Aí, possuir o carinha ali. Sempre que alguém for possuído, você bate nele pro demônio sair dele. Se não dá ruim pro seu time. Opa, como é que tá aqui? Como é que tá aqui? Tira as unidades de perto do livro. Você tem que proteger o livro. Não pode deixar ele dar muito dano no livro. E se proteger também, porque aqui o demônio pode ganhar de duas formas: destruindo o livro ou destruindo os sobreviventes. Esse boneco específico aqui, do marionetista, a unidade elite, eu não consigo dar muito dano nele no longo alcance. Só na unidade básica. Na unidade elite eu não consigo. Ele tem resistência a armas de longo alcance. Uma bala na cabeça. Brau. Vai cuidando. Pronto. Depois que você banir os sombrios, você vai ter 2 minutos para proteger o livro. Se o seu time morrer ou o demônio conseguir destruir o livro, vocês perdem. Mas se vocês conseguirem, nem que seja um único sobrevivente, segurar esse tempo até o final, vocês ganham a partida. Então aqui é tudo contra o demônio. A união de forças contra o demônio. O bem vence o mal. Então vocês têm que, do primeiro segundo da partida até o último, andar junto. Sempre ali, luteando, pegando recurso. Não inventa de rushar e não ter recurso. Se você fizer isso, você vai morrer no primeiro ou no segundo objetivo. E uma coisa que também você vai ganhar nessa primeira experiência, que eu indiquei para vocês, a inteligência artificial, com a cooperatividade, junto com os outros sobreviventes, outros jogadores, é que aqui você também vai ganhar pontos de experiência, seus primeiros pontos. E sendo que naquele outro modo lá solo, com os sobreviventes de inteligência artificial e o demônio, você não vai ganhar nada. Então aqui você já tem uma experiência em equipe e com um demônio mediano. Esse foi o tutorial. É um tutorial básico, iniciante para a galera que está chegando aí, está conhecendo o jogo agora, que está se entusiasmando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou dando o meu sangue aqui para estar trazendo vários conteúdos para essa galerinha, engajar mais a comunidade, que o jogo vale muito a pena, cara. Depois que você conhece isso aqui, você acaba conhecendo os trabalhos do Bruce Campbell, a franquia de filmes, a série que tem até na Netflix, o remake. Inclusive vai ter até um filme que vai sair em abril, chamado Evil Dead Rise. Então, tem tudo para dar bom, velho. Então é isso, vou ficando por aqui. Obrigado a você. Não se esquece de deixar aí nos comentários o que você achou, o que você tá curtindo mais jogar, se é com a Kelly, se é com outro personagem, caçador, suporte, líder, guerreiro. Vai deixando aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para todo mundo ficar sabendo dessa delícia de jogo. E tamo junto. E não se esqueça, na vitória não derrotemos isso, invoca. Valeu, falou!